Então, pronto. Nós estamos agora também já com o Facebook, o nosso irmão Gerson Oliveira, pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje e amanhã nós teremos a presença do nosso irmão Gerson Oliveira, lá de Salvador, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Boa noite, meu amigo. Obrigado Boa pela noite, sua meu vida mais amigo. uma vez. Muita paz, muita luz para você, para a família Fabiano de Cristo e para toda a família do Rio Grande do Norte. E para Que o Deus Grupo abençoe a Caritativo. você, esse trabalho da divulgação da doutrina espírita, né? E o tema de hoje é um tema pertinente para o que está acontecendo da pandemia, né? Para a gente ter a segurança do amor de Jesus. Então, que a morte, na verdade, não existe, só o corpo, é transitório. Então, nós somos espíritos e não morremos. Isso é a melhor coisa do mundo. Mas aí a gente vai fazer agora, meu querido, uma leitura preparatória para em seguida o amigo fazer a prece. Então, do livro Caminho Espírita, Influência Espírita. Ninguém dá unicamente aquilo que entrega ou cede, a benefício dos semelhantes. Cada criatura, através das leis inalienáveis que governam a vida, é obrigada a dar de si próprio nas situações essenciais do cotidiano, como seja, no pensamento, na palavra, no gesto, no lar, na comunidade, na profissão, no trabalho, seja na tarefa, ou no comércio, ou na saúde, ou na doença, na administração. Em ação espírita, somos compreensivelmente chamados a dar todo o apoio material e socorro moral aos irmãos em necessidade, conforme os recursos que usufruímos. Acima de tudo, porém, o espírito é convocado a melhorar a vida e o planeta pela cooperação da influência. Revisemos. Nosso irmão Jess teve um probleminha. Revisemos, pois, dia a dia as nossas atitudes pessoais, observando como contribuímos com as parcelas espirituais de nós mesmos, seja no que fazemos ou seja no que fomos. O Espiritismo é orientação certa, e orientação certa define como sendo o caminho certo de auxiliar e o jeito certo de viver. Nosso irmão Albino Teixeira. Meu amigo Gerson, dá só uma ligadinha aí no seu microfone para o amigo fazer a prece, por favor. Estamos com um probleminha técnico lá com o Gerson. Você consegue ligar o microfone, querido? Porque por aqui eu não consigo. Gerson, se você por acaso estiver me ouvindo, meu querido, você sai e volta de novo, sem problema. A gente fica aqui no aguardo. Enquanto isso, a gente vai aqui, porque isso é normal, porque tudo ao vivo é de uma normalidade, né? Nós vamos ler aqui uma passagem do Evangelho, do capítulo 6, que é uma das que... Não, deixa aqui. Voltou agora com som de qualidade. Muito bem, meu amigo. Pronto. Faça a prece de abertura, meu querido, por favor. Vamos pedir ao Mestre Jesus, ao grande arquiteto, que nos cubra de bênção, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdoado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, nos abençoe e nos ampare. Muita paz. Graças a Deus. E aí,
Nós vamos trazer, meu amigo Gerson, se você permitir, o Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, o item 1 só. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28, 30. Então, os aflitos e sobrecarregados, principalmente como nosso irmão Gerson falou, nesse momento em que nós estamos vivendo, e nesse momento em que nós estamos vivendo, o nosso irmão Gerson vai fazer hoje e amanhã esse seminário. Não é isso, meu querido? Perfeito. Vamos tentar passar, né, para tranquilizar as pessoas da imortalidade da alma. Então, nesse seminário, a gente vai ver a morte e o desligamento e vai trazer, através da doutrina dos espíritos, o que seria uma morte por doença, por velhice, trágica, súbita, enfim, todas aquelas possibilidades que, pela visão espírita, com certeza tem uma consolação, um esclarecimento e uma consolação. Mas nós temos aqui, antes de tudo, um vídeo que vamos passar agora para a Só dar uma informação, esse vídeo é de um pastor. Esse vídeo é de um pastor e peguei do YouTube, tá certo? É muito interessante a colocação dele. Então, vale a pena a gente ouvir. Vamos passar aqui agora. Eu estou num cemitério. Eu estou num lugar onde as pessoas são enterradas depois que morrem. Mas isso aqui não é apenas um lugar onde são enterrados alguns corpos. Neste lugar estão enterrados sonhos. Aqui existem pessoas que viveram muito sobre essa terra e pessoas que passaram muito rapidamente por ela. E a morte, de alguma maneira, parou-os na sua trajetória. Aqui, nessas lápides, estão representados sonhos que nunca foram concretizados, projetos que nunca saíram do papel. Aqui estão enterrados pais que não tiveram a oportunidade de abraçar os seus filhos, tiveram até a oportunidade, mas não fizeram. Aqui, neste lugar, existem pessoas de todas as classes sociais, porque a morte, ela alcança ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, aqui estão enterradas crianças que viveram pouco tempo nessa terra, porque a morte os levou prematuramente. A morte não respeita a idade, a morte não respeita a nacionalidade, não respeita a posição social. A morte, ela chega para todos. E a minha pergunta, justamente por causa disso, é: o que você tem feito enquanto você está vivo? Porque se você está me vendo, é sinal de que você está vivo. Nem sei. Significa que você abriu os teus olhos hoje. E se os seus olhos estão abertos hoje, significa que Deus ainda te deu e nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos vivos sobre essa terra. Mas aqui nesse lugar, nós fomos chamados para uma reflexão. O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Como nós temos administrado a vida que Deus tem nos dado? De qualquer maneira, nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu como o seu bem mais precioso, sopro de vida. Quer um conselho para que você viva bem? Valorize a vida que Deus te deu. Cuide da tua saúde. Se alimente bem. Se afaste das coisas que te provocam estresse e podem fazer o teu coração parar. Escolha bem o que você fala e sobre
o que você vai fazer durante o dia, as suas palavras têm um peso assustador. Mas não cuide apenas do corpo físico, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Seja o melhor amigo que alguém pode ter. Seja o melhor pai que um filho pode ter. Seja o melhor esposo que uma mulher pode ter. Você tem a possibilidade de, enquanto está vivo, realizar coisas maravilhosas, porque Deus te deu todos os requisitos e te deu também toda a capacidade orgânica, física, mental, intelectual, para que você faça algo diferente nessa terra. Viva bem, deixe um legado de coisas boas, realize, não sonhe apenas, corra desesperadamente atrás do teu sonho, porque a vida passa muito depressa. Aproveite enquanto você está vivo, pegue o seu telefone, ligue para alguém que há muito tempo você está magoado e ressentido. Peça perdão, abrace seu pai, abrace sua mãe, valorize enquanto está vivo, porque a vida, ela passa muito depressa. A palavra que Deus ministra ao meu coração sobre a tua vida é que enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Entregue tua vida para Jesus, coloque a tua vida nele, coloque os teus sonhos nele e tenha a convicção de que ele te dará todos os recursos para que você viva de maneira maravilhosa nessa vida. Que os teus dias sejam dias de realização, de felicidade. E quando os teus olhos nessa vida se fecharem, você seja alguém que seja lembrado como alguém que viveu, mas não só viveu, deu certo. Porque Deus quer que você dê certo. Receba doses de ânimo na sua vida no dia de hoje. Porque se você está vivo, significa que tem coisa boa para acontecer. Se você está vivo, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se manifestou no coração do homem estão reservadas para você, que ama a Deus. Deus te ama incondicionalmente e quer que você nessa vida seja muito feliz. Felicidade para você, felicidade para tua casa, felicidade para tua família, felicidade para os teus sonhos, vida abundante para você. Ah, peraí. Vlad, esqueci de uma coisa. Pode filmar mais um pouquinho? Tá filmando? Tá filmando? Vai, tá. Eu perdi meu pai. Um câncer violento levou meu pai. Eu gostaria de ter abraçado ele mais. Meu consolo é que no céu eu vou abraçá-lo. Eu queria dizer isso, é importante dizer isso. Podia ter abraçado muito mais meu pai. Belíssima mensagem, meu amigo Gerson. Quantas pessoas gostariam de ter abraçado, né, seu ente querido? Porque faz parte de todo o contexto daquilo que nós vamos falar, ok? Então vamos começar agora, não é, propriamente dito. Por favor. Vamos aí, o seminário, né? A morte e irrigamento, o fluido vital e o perispírito. Isso. Então vamos falar aí. Veja bem. Você tem aí, passa essa pasta aí na outra. Dê um toque aí para poder passar para o próximo. Isso. Bom, aí você tem aí o corpo físico, o duplo etérico, você tem o espírito e o perispírito, né? Quer dizer, o perispírito e o espírito em cima. E você tem do lado direito aí, né, na sua tela, né? Aí você tem lá o ser humano tríplice, aspectos segundo Allan Kardec. O corpo físico, perispírito e espírito.
Você observe que do lado esquerdo a gente colocou mais um, não é? O duplo etérico. O duplo. Tá certo? Que nós vamos falar depois sobre isso, ok? Pode passar. Pronto. Então, aí nós temos aqui o fluido vital. Durante o processo da gestacional, onde a mulher está grávida, o espírito reencarnante, ele irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido vital. É isso que vai determinar o tempo de vida dele. Se vai ser 80 anos, 100 anos, ou 60, etc. Tá certo? 20, etc. Ok? Passa. Ok. Fluido vital. Bom, aí você tem um fluido vital. É o fluido mais ou menos grosseiro encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria dos seres vivos. Forma-se, como todos os outros fluidos espirituais, das transformações do fluido cósmico universal. Alguma dúvida? Não, né? Então esse fluido vital, só para que você possa trabalhar mais um pouquinho, ele é pertinente somente aos seres vivos, que eles seriam os seres animais e vegetais, não é isso, querido? Todo ser vivo. Todo ser vivo, até a ameba tem um fluido vital. Tem um fluido vital. Está vivo, tem um fluido vital. Maravilha. Condições aonde o fluido vital terá uma participação ativa. A animalização da matéria, o fluido vital é uma força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulso aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. O que quer dizer isso para a pessoa que está assistindo o nosso programa hoje, o nosso estudo? Está ouvindo? Estou ouvindo, querido. Você caiu aqui, ok? Nós lemos aí... Passando a parte. Isso. Então, aí você pode até complementar. A animalização da matéria, ou seja, o fluido vital, é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria orgânica. Mediunidade de efeito físico, ectoplasma, curas espirituais, utilizada das energias dos encarnados. Entendeu aí, meu amigo? Com certeza. Agora me diga uma coisa, quando você fala do fluido vital, que é uma força motriz da organização da matéria, por que você fez essa ligação com a mediunidade de efeito físico? É que se usa esse fluido vital para essas mediunidades de efeito físico? Seria isso? Perfeito. Veja bem, se você vai dar o passe, o que é o passe? O passe energético, por exemplo, é uma transmissão do seu fluido vital para o que vai receber para o paciente. Tanto é que o médico que dá passe, ele não pode estar doente, porque ele não pode passar um fluido negativo. Lógico. Compreendeu? Estou entendendo. Então, ele não pode passar um fluido negativo. Né? Ele tem que passar um fluido bom. Para ele o fluido estar bom, ele tem que estar com saúde. Ok? Ok. Pronto, vamos passar. Aí nós temos o conceito, né? O conceito científico atual da morte. Ausência de atividade elétrica no cérebro. Isso é o meio científico que coloca isso. Que acabou a ausência, a pessoa está morta. Certo? Mas a doutrina espírita coloca o seguinte: o corpo espiritual, o corpo físico e o duplo etérico estão aderidos um ao outro no ponto de vista magnético, átomo a átomo, moléculas a molécula. O desligamento do espírito só dará depois que morrer todos os laços. Se romper. Correto? Então, sendo assim, a morte cerebral, abre aspas. Temos que rever isso, porque a morte é do espírito. E essa morte cerebral, vamos dizer assim, a nível de ciência humana, é a última palavra. Porque na minha época de infância e na sua, parou o coração de bater, o cara morria. Hoje,
É o cérebro, né? Então, houve um adiantamento. Mas mesmo assim, o que você está dizendo, mesmo assim tem um atraso, né? Isso. Ok? Certo. Nós já temos aqui, Gerson, pergunta aí do nosso irmão Zé Nilton, pena que você conhece muito bem, né? Ele pergunta assim: de onde os seres vivos recebem esse fluido vital, meu amigo Gerson? O ser vivo recebe o fluido vital, todo ser vivo tem um fluido vital, sem exceção. Correto? Correto. Agora eu E não de onde... entendi a pergunta. Vamos lá. Ele está perguntando assim, de onde os seres vivos recebem? Vem de onde esse fluido vital? Ele tem um Do princípio fluido aonde? cosmo universal. O fluido vital vem do fluido cosmo universal. Ok? Todo Que fluido nós vital. falamos, eu acho que é. Vamos botar aqui só deixa eu voltar aqui, só para o gesto ficar. Acho que você fala aqui. Você fala no fluido vital. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Então, forma-se como todos os fluidos, né? Do fluido cósmico universal. Certo? Pronto. É retirado disso, não é isso, querido? Exatamente isso. Então, veja bem, todo fluido vital, tudo vem do fluido cósmico universal. Certo? Que, como Pronto. diz o Matuta, é o halo de papai, né? Perfeito, viu? E Ok? aí? Ok, Meu meu irmão Zé amigo. Nilton, fiquei feliz em vê-lo, viu? Vou aproveitar aqui para mandar um abraço ao pessoal de Itororó, que me pediram para falar, eu estou falando, viu? Da cidade do interior da Bahia. Abraço aí pro pessoal de Tororó, saúde e paz, como diz o amigo Amadeu. E E aí, para os tipos de Tanquinho morte? também. Sim, Ah, sim, um pronto. abraço grande. Os tipos de morte, meu amigo. Vamos lá, os tipos de morte. Você tem aí mortes por doenças ou por velhice. São arrastadas, facilitada, o desligamento do espírito e sua identificação com a vida pós-túmulo. Veja bem, e mortes violentas ou mortes súbitas são traumáticas e acompanham geralmente de um estado de perturbação maior. Voltando às primeiras, morte por doença ou velhice, vai perdendo o fluido vital. Então você foi, quando você nasceu, foi cheio de fluido vital. No momento que tem a doença ou a velhice, vai perdendo o fluido vital. Isso vai se esvaziando como se fosse assim um combustível de um carro que vai sendo usado e ele vai acabando até o Perfeito. final de ficar sem um combustível e para por falta Isso. desse combustível. Isso nas Perfeito. mortes por velhice e doença, não é isso? E isso vai esvaziando, tá certo? Então vamos mostrar os exemplos. A causa da morte, né? Vamos falar individual. A causa da morte, a morte por doença ou velhice, é exaustão dos órgãos, ou seja, o fluido vital vai acabando e os órgãos vão morrendo. Ok? Ok. Pronto. Morte violenta, destruição do corpo físico. Veja bem, aí é diferente, porque é uma complementação existencial, ou morte súbita, recém-nascidos ou outros. Tá certo? É diferente da morte por velhice. A gente vai ver cada caso por caso, tá bem? Então vamos Ok. ver agora o mecanismo disso tudo, né? Passe aí uma folha, por favor. Aí você tem o Pronto. mecanismo da morte. Aí do lado esquerdo você tem morte por doença e velhice, exaustão do corpo físico e do duplo etérico, deterioração do fluido vital, desligamento do espírito, ok? Do outro lado Ok. você tem morte trágica, destruição do corpo físico, mais do duplo etérico, mais o fluido vital, desligamento do espírito, morte súbita, destruição do duplo etérico, mais fluido vital, desligamento do espírito. Fez entender aí, meu amigo? Aí, olhe bem, a grande diferença da morte trágica é que na morte trágica, o corpo morre, mas o fluido vital ainda está muito ativo. Seria isso que você está dizendo? No Perfeito, final, exatamente. E na é, frente mais, quando chegar nessa vez,
vamos mostrar como é que esse fluido vital ele é absorvido, tá certo? Através da natureza, como é que ele é absorvido, ok? Então vamos aguardar chegar lá, tá bem assim? Vamos ver Vamos a morte aguardar. por doença, tá Mas certo? aí nós temos uma pergunta, já chegou aqui Diga. pelo WhatsApp. Ah, Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui na tela. Espera aí, um momentinho. O que é duplo etérico? Pronto. Júnior de Nova Panamirim. Que ele falou que aí tem a exaustão do corpo físico e do duplo etérico. Ele está perguntando o que é isso. O duplo etérico, digamos assim, é um intermediário entre o corpo físico, tá certo? E o corpo perispiritual, tá certo? É onde fica os chamados chakras, etc. Uma ligação. E através desse duplo etérico, quando morre por morte trágica, etc., que tem, digamos, dublês, onde os espíritos pegam para poder enganar as pessoas, fazendo outras pessoas parecidas. A gente vai chegar lá mais tarde um pouco. Ok? Maravilha. Então, Júnior, Esclareceu aí? Agora mais um pouquinho que ele vai ter esclarecimentos a mais sobre o duplo. E aí, a morte por doença, né? Vamos passar aí para a morte por doença. Já aí. Estamos. Pronto, veja a morte por doença. Deterioração do fluido vital. Porque a pessoa, né, a doença come todo o fluido vital. Você vê aí na imagem, né? Neste caso, o corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o ciclo de forças enfermiças. Ou seja, não tem mais condição, perdeu todo o fluido vital. Aí vai ter que morrer. Ok? Ok. Pronto. Vamos passar para a próxima. Morte por velhice também, né? A morte por velhice. Em muitas oportunidades, essa exaustão do corpo físico será precedida de uma deteriorização do fluido vital que o animaliza. Quer dizer, a pessoa tem um fluido vital para viver 80 anos, chega a essa idade, não tem mais fluido vital. Aí vai ter que ir embora. Ok? Isso no caso da velhice. Isso no caso das velhices. Isso. Certo. Chega aqui mais uma pergunta e eu queria fazer para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Cristina da Candelária, todas as doenças são iguais? Todas as doenças são iguais? Não. É claro que não. Cada doença tem um perfil necessário para o aprendizado daquele que está doente. E quem está em volta, a família. Porque o ciclo familiar, na verdade, né, é um exercício de amor e perdão. Né? Então, a doença, ela serve como um termômetro de reparação. E, às vezes, ela é necessária para resgatar coisas de outras experiências reencarnatórias. Então, cada doença é uma doença. A pessoa pode ter uma doença a vida toda e completar o ciclo dela na Terra. Outras não, morrem mais rápido. Então, cada caso é um caso. Cada pessoa tem a sua necessidade no processo evolutivo. Certo. Jéssica, agora uma pergunta nossa aqui. Nesse quadro ilustrativo, nós temos aí à nossa esquerda uma senhora sentada com uma criancinha e um casal. E do nosso lado direito, uma senhora sentada, de rosa sentada, acompanhada de dois rapazes, dois senhores com jaleco. Então, essa parte da esquerda seria os parentes do plano material, e na parte direita já seriam os nossos irmãos do nível espiritual, inclusive com aquela senhora que pode ser a mãe, acho que a mãe ou a avó do senhor. Que já está com ele no colo. Que já está. Pegou o outro desencarnante no colo. Está no colo, já morreu. Percebeu? Muito bem. Aí nós temos aqui uma pergunta, a Cris dá uma boa noite, meu amigo Zé Nilton, valeu, meu amigo Gerson, e Lídice, lá de Pipa, ela faz uma pergunta, quando falar, pronto, quando a gente for falar novamente do duplo etérico, a gente vai deixar essa pergunta aqui para não, porque ela pergunta mais alguma coisa do duplo etérico, mas aí como você vai falar lá na frente, a gente deixa aqui em stand-by, pode ser, minha amiga Lídice?
Então vamos continuar, meu amigo. Estamos lá na velhice, né? Pronto, Pronto. nós vamos agora passar a assistir um filme de André Luiz, né? Um caso de André Luiz, A Morte de Dimas. E aí, nesse filme, a gente vai ver como é o desencarne, como é o morrer, na verdade, como é que a pessoa morre, tá certo? Como é que ela sai do corpo. Então, vamos ver como é os nossos mentores espirituais amparando a gente. Então, vamos ver esse filme aí, por favor. A Morte de Dimas. É 12 minutos, viu? Isso.
laços que localizavam certa porção de vazava do umbigo, pairando em torno. Compasses concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, desligasse da garganta, mas reparei que todos os motivos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Muito bem, seu Gerson. Para a gente fazer os comentários agora, né? Agora sim, agora nós vamos ter aí uma série de possibilidades. Agora, antes disso, meu amigo, eu queria colocar aqui para você, Gerson, a nossa irmã Rosemary, de Feira de Santana. Ela manda um alô para você, certo? Maravilha. Rita Rosemary, de Feira de Santana. E ela está fazendo uma pergunta aqui. Só que, Rita, é o seguinte, o nosso WhatsApp ele só contém 200 caracteres. Estou vendo se eu consigo colocar pelo Facebook.
Mas a gente vai fazer a sua pergunta, que ela mandou uma pergunta aí para o nosso irmão Gerson poder responder, certo? Mas, Gerson, se não me falha a velha memória, esse caso está no livro Obreiros da Vida Eterna, não é isso? Perfeito. E aí, o que é que a gente teria para comentar aí com os nossos irmãos que estão aí na audiência do nosso programa, né? Estação da Luz. Essa morte do caso do Dimas. O que é que mais lhe ressaltou quando você leu e viu agora pela primeira vez em vídeo aquilo que nós líamos? É emocionante quando ele termina falando mamãe, né? Mamãe está sempre com a gente, antes, durante e depois da morte. Parece que é assim, né, amigo? Perfeito. Né? Então, a gente sempre tem um ente querido que nos ama, porque quando você vai reencarnar, existe uma programação reencarnatória, aonde o nosso anjo da guarda, junto com Deus, né, pede a Deus, né, a permissão para que aconteça aquela programação, com uma concordância nossa. Esse é o detalhe, nós temos essa concordância. Não é? E aí esse ente querido vem com muito amor, etc. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre reencarnação em família, né? Os laços familiares. Né? Lá no Viana de Carvalho, onde tem um apoio total de toda a equipe. Estou muito feliz com isso. Do pessoal do Viana de Carvalho, aqui em Salvador. Obrigado, família Viana de Carvalho. O Viana de Carvalho, ele fica em que bairro aí de Salvador? Para o pessoal que esteja aí na... Fica na Ribeira. Na Ribeira, né? Na Ribeira. Maravilha. Sim, mas aí o que é que poderia tratar da morte do Dimas, melhor dizendo? Você tem uma série de situações que a gente vai lá na frente ter. Por exemplo, os familiares. A gente vai falar sobre velório, uma série de outras questões que a morte de Dimas já percebe isso. O mentor espiritual já dá a dica, né? Que é um local onde não se pode falar determinadas situações, linguagem, e tem que ter um respeito maior pelos mortos. E as pessoas não têm, fazem piada, etc. Né? Eu lhe contar uma história, você cai até duro. Eu sou de Itororó, no sul da Bahia, onde eu fui criado. Lá existe bebê defunto. Você imagine que naquela época, né, eu criança, o pessoal fazia um samba de roda, né, todo mundo bêbado para depois levar o cara para o cemitério. Né? Então, amanhecia o dia tomando cachaça, chamava bebê defunto. Você imagina, coitado desse cabra, viu? Porque ele não sofria, né? Só a misericórdia do pai, né? Para aliviar a dor do irmão, né? Verdade. Verdade. Mas são coisas... Qual foi a pergunta da minha amiga Rose aí? Pronto. A pergunta da Roseli, ela está aqui, eu consegui botar aqui. Existem pessoas que pensam, não irei ao funeral, já que não o visitei em vida. Mas nem sempre há um desligamento total e o espírito ainda permanece próximo ao corpo físico, no ambiente, observando as atitudes dos encarnados. Então devemos fazer essas últimas homenagens, inclusive com flores e preces sinceras? Entendeu a pergunta da nossa irmã? Sim. Eu entendi a pergunta. Inclusive, quando a gente inicia o seminário, né, a gente faz uma colocação lá em cima, os temas que a gente vai abordar, né? Velório, velas, cremação, choro, sepultamento, visita ao cemitério. Então, a gente vai pontuar coisa por coisa sobre isso. E ela vai ter uma oportunidade no próximo, amanhã, na verdade, tirar todas as dúvidas. Eu vou tirar todas as dúvidas sobre essas questões. Tá certo? Muito bem. Pronto. Vamos lá para as mortes trágicas e súbitas. Pronto. Agora a pergunta como você tem um horário sobre essa questão do seu horário aí, você quer deixar esse ponto para amanhã, já que a gente pode prolongar até 8h30? Não, vamos fazer isso. Agora, olhe bem, eu gostaria que o amigo, já aproveitando esse tempo de 9 minutos que nós temos, responder aquela pergunta da nossa irmã Litz, domingo, aqui da Praia de Pipa, certo? Que ela fez sobre o duplo etérico. Pronto. Então, vamos lá, vamos botar aqui.
Quando falar novamente no duplo, poderia, por gentileza, explicar como acontece o processo de regeneração do fluido vital através da alimentação, da leitura, etc. Ou seja, por fatores externos. Então, como é que pode haver esse processo de agora não sai mais, regenerar a nossa vida, o nosso fluido vital, através de uma boa alimentação, de uma boa leitura, ou seja, através de fatores exteriores. Nós podemos alimentar, Jesus de Manaus, reenergize, saiu assim mesmo, vai embora, desculpe. Vamos lá. O nosso fluido vital. Certo. Você tem um período de vida de fluido vital, certo? Vamos supor, seu fluido vital é de 80 anos. Nesse período, você tem que estar bem, para não ir antes. Por isso, você tem que ter uma alimentação adequada, uma vida correta, não é porque a vida é inadequada, incorreta, também faz com que haja tipo de um suicídio. Você prematuramente desencarna. Era com 80, vai com 70, com 60, porque sua vida não está organizada corretamente com Jesus. Então, a oração, a alimentação, o exercício, tudo isso auxilia a você ter o seu período de vida programado na encarnação. Está percebendo? Certo. Correto? Então, você tem ajuda sim, porque você tem uma programação de viver 80 anos, se sua vida não é adequadamente, o corpo vai ficar doente, você pode até ficar até 80 anos, mas vegetando. Vai para uma cama, tal, etc. Então, você cria situações outras que não deveria ser. Então, cuidar do corpo é essencial, ok? Então, a parte material, ela não deixa de ser importante e fundamental para o funcionamento da missão do espírito no planeta Terra. Temos que cuidar também do corpo, não só do espírito, não é isso? É isso, tá certo? Então, o corpo tem que estar bem, para que você cumpra a sua missão. Se o seu corpo não está bem, como é que você vai cumprir a sua missão? Não é? Aí você deixa, porque, veja bem, os talentos, você recebeu uma moeda, o cara enterrou, porque não tinha coragem. O cara que recebeu 3, tá certo? Ele multiplicou, quem recebeu 5 multiplicou. Então, você tem que pegar seus talentos e multiplicar para servir. E a doutrina espírita, a divulgação dela é necessária. E se você não cuida do corpo, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai multiplicar seus talentos? Aí me diga uma coisa, você falou, para finalizar aqui a nossa possibilidade, que a gente viu isso, não foi numa novela da Globo, eu não sei qual, que tem esse negócio de beber o defunto. Você quando falou aí, me lembrei, eu não sei qual foi, há muitos anos atrás, que tem um tal do beber o defunto. Aí, olhe bem, a gente sabe hoje como é que se deve se comportar a nível de um velório. Mesmo as pessoas que não têm um conhecimento sobre a vida após a morte. Vamos imaginar que o cabo lá está morto, né? Está lá o espírito, e está o pessoal bebendo, o pessoal sambando. Esse espírito, ele fica o Deus dará da emoção, ou tem alguma proteção, já que se percebe que isso é uma cultura, é uma coisa do povo, é da crendice popular. Muitas vezes a pessoa pensa até que está fazendo por bem, se não fizer assim, não é homenagem ao morto. Na sua opinião, você que veio de lá e depois com o conhecimento do espiritismo, como é que se dava esses quadros que, ao nosso modo de ver, hoje são tão dantescos? Bem, veja bem, essa resposta eu vou falar lá na frente, mas vou dar digamos assim, um pouquinho dela agora. A questão do velório, de tudo isso, etc., a questão cultural, não isenta o sofrimento do espírito. Ok? Certo. Mas eu vou explicar tudo isso lá na frente, quando chegar no velório. Tá bem? Mas qualquer situação não isenta o sofrimento da coisa. E o sofrimento depende da condição moral. Tá certo? Se o espírito for uma condição moral elevada, ele não tem praticamente sofrimento. Pode ter a bagunça que tiver, vai para o lugar dele. Um bom exemplo disso
É o livro Voltei, eu não sei se você leu o livro Voltei do irmão Jacó. Isso. A psicografia, que o Jacó, que é o Frederico Filho, ele passou 30 anos trabalhando dentro do espiritismo, na desobsessão, ajudando material e espiritualmente, mas, lógico que ele tem uma grande heresia moral, tanto que ele é considerado, a nível material, o maior de todos os estrangeiros, o mais brasileiro de todos os estrangeiros, de tanta ajuda que ele deu ao país, a nível material. Mas, segundo o relato dele mesmo no livro, ele não conseguia sair de dentro do caixão, né? Então, é por isso que a gente perguntou. E aí a gente vai ficar na expectativa de quando chegar essa parte do velório, né? E aí amanhã pode preparar, porque nós temos uma outra live que fomos convidados, agora a partir das 8 horas a gente vai participar nos Estados Unidos, mas amanhã a gente termina, nem que vai terminar 10 horas da manhã, 10 horas da noite, mas a gente conclui tudo com perguntas, com tudo, todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis, certo? Perfeito. Nós estamos aí a 7 minutos do final e eu queria pedir a você a permissão, meu amigo Gerson, para falar que a nossa web rádio amanhã, 19 horas, nós estaremos de novo, domingo, dia 12, com o nosso irmão Gerson Oliveira, lá de Salvador, Bahia, do Centro Espírita Viana de Carvalho, continuando o seminário A Morte e o Desligamento. Isso amanhã. Na segunda-feira, já estão convidados, aqui também, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos o nosso irmão Amadeu Ferreira fazendo o programa aqui conosco, nos domínios da mediunidade, isso na segunda-feira de manhã, 8 horas. E na segunda-feira à noite, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso irmão Nicola Fratati, lá de Tuiutaba, Minas Gerais, do Centro Espírita Cearense de Jesus. Ele vai falar, meu amigo, sobre a vida e a obra do nosso querido gigante deitado, o nosso Jerônimo Mendonça. Vai ser um programa que vai, também assim como o seu, vai ser segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira vai estar aqui o nosso irmão Nicola falando sobre o nosso Jerônimo Mendonça. Na quarta-feira, nós teremos a presença do nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio. O Edson Barbosa é lá de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila. Há 35 anos que ele vive, que ele trabalha justamente a medicina da alma, lá junto com o nosso irmão Fábio Dionísio. E ele vai estar aqui conosco. Na quinta-feira, nós vamos aqui para o interior do estado, aqui para Pau dos Ferros, lá a Casa Espírita Renascer está completando 30 anos, e a Soraya, a Alcídia, o Francisco vão aqui comemorar conosco, aqui quinta-feira próxima. E na sexta-feira, o nosso irmão Luiz Rivas vai falar sobre a literatura infantil, através da Turma da Mônica, do Scooby-Doo, do Manda-Chuva, enfim, todos esses desenhos animados que agora estão tendo justamente uma possibilidade de ser divulgado também o Espiritismo. E no sábado próximo, o nosso irmão, querido e amigo Eurípides Veloso vai estar fazendo o lançamento de um livro, o seu último livro, aqui na nossa rádio, Peregrinação do Verbo. Então, meu amigo, são essas as nossas atrações. Além de terça-feira, o nosso irmão Décio Oliveira, de São Paulo, faz o programa aqui conosco, Construindo Pontes para o Futuro. E na quarta-feira, o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos, que vai abordar a reencarnação no Brasil, certo? Um livro da obra do nosso irmão Hernani Guimarães de Andrade, o capítulo 1, a reencarnação e a sua pesquisa científica, o caso de Jacira e de Ronaldo. Então, nós teremos aí toda essa programação. E amanhã, contando as horas, que a partir das 19 horas, nosso irmão Gerson volta de novo e aí a gente completa de forma maravilhosa esse seminário A Morte e o Desligamento. Meu amigo Gerson, por gentileza, seja o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus, da prece de encerramento da primeira parte do nosso programa, que amanhã continua, meu querido. Vamos pedir a Jesus que nos envolva com o mais puro sentimento de amor, sentimento de paz, de muita luz. Vamos fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação.
Dá à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia. Senhor, que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Senhor Jesus e a Virgem Maria Mãe Santíssima, abençoe esta casa de luz, que é em Natal, Rio Grande do Norte, e todo o seu corpo docente de trabalhadores encarnados e desencarnados. Obrigado pela oportunidade. Que a Virgem Maria Mãe Santíssima nos cubra com seu manto sagrado. Muita paz. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu amigo Gerson, e até amanhã, 19 horas, se Deus quiser, terminando aqui o nosso seminário, A Morte e o Desligamento. Fique em paz e o aconchego de Mamãe Maria possa lhe ninar o sono de hoje à noite. Muito obrigado, meu amigo. Sucesso e paz. Estamos encerrando agora as nossas atividades, voltando à programação normal da Web Rádio.